conversar sobre o seguinte: a falta de desejo sexual, acredite, é a queixa mais comum, principalmente entre as mulheres. E tantos fatores levam a isso, desde a sobrecarga de tarefas, conflitos com o corpo e a menopausa. Grande parte das mulheres arrasta essa situação em silêncio e não faz, não consegue sair disso. Por isso você convidou a ginecologista e sexóloga Thaís França para conversar conosco sobre isso. Por isso, Thaís, muito obrigada. Prazer te receber aqui, viu? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Eu fiquei chocada, porque principalmente entre as mulheres que estão no climatério e menopausa, mais da metade tem essa queixa. O que leva a isso, essa situação? Exatamente, é uma queixa muito comum. E a sexualidade feminina, ela é multifatorial, então muitas coisas podem influenciar. Desde fatores biológicos, psicológicos e também comportamentais. A gente tem com a menopausa uma série de mudanças hormonais que tem o seu impacto e algumas mulheres podem sentir falta de desejo, ressecamento vaginal, ondas de calor. E isso vai ter um impacto significativo no desejo sexual. Quando a gente tem redução do estrogênio, da testosterona, o impacto na sexualidade ele pode ser sentido por essas mulheres. E a gente tem todos os impactos hoje sociais. É muita pressão, ansiedade. As mulheres hoje estão muito atarefadas, não só no trabalho, mas também dentro de casa. Então isso vai impactar. Às vezes também, Mônica, com a menopausa, vem uma irritabilidade, alteração do sono, mudanças corporais, um aumento de gordura abdominal, uma baixa autoestima. Elas podem não se sentir, as mulheres podem não se sentir eróticas. Atraentes, né? Isso. E isso vai ter esse impacto também na sexualidade. Muitas têm muita dificuldade de abordar o tema com as suas parcerias, porque a gente sabe que sexualidade não é um assunto fácil. E às vezes elas têm dificuldade de manter essa intimidade e isso vai ter o seu impacto também na sexualidade. Quer fazer pergunta para a doutora Thaís, que está conosco agora? 99897.000, meu WhatsApp, você manda que eu estou atenta aqui. Falta de desejo sexual e libido baixo ou ausência de libido, tudo isso é a mesma coisa ou não? O desejo sexual é a vontade de se engajar no sexo. A mulher ela pode relatar que ela está conseguindo ter as suas atividades, mas a sexualidade não está legal. Ou às vezes, na hora da conversa, a gente consegue perceber que a libido para tudo está alterada. E isso é muito importante, porque se a gente pergunta como é que está a sua libido para a vida, para as atividades com as amigas, para aquilo que sempre te trouxe prazer, se ela começa a perceber que não está legal, ela está mais apática, a anedonia, que é a falta de prazer em coisas que antes dava prazer, peraí, será que a gente não está diante aí de problemas envolvendo a saúde mental, que hoje tem uma prevalência muito grande? Então a gente tem que avaliar, quase nunca, Mônica, é um fator único, então a gente precisa ampliar. Não existe uma solução mágica para um problema complexo como é a libido feminina. E nós estamos, na nossa sociedade, ela é envolta de crenças, mitos e tabus. Então a sexualidade feminina, ela é quase sempre vinculada a coisas negativas, é feio, até é sujo. Hoje isso, né, até Thaís? hoje. E aí do nada as mulheres casam, namoram, enfim, aí tem que ter. Como é que ela consegue virar essa chavinha? É um processo de desconstrução e, claro, a maturidade nos ajuda a olhar para o sexo por nós, enquanto mulheres, seres humanos, para que a gente possa entrar pelo nosso prazer, investindo na procura do nosso orgasmo. É claro que nem toda relação sexual cursa com orgasmo, mas é importante a gente entrar no campo querendo fazer gol. Isso é uma motivação. E claro, é um reforçador para memória boa, se a experiência é boa, claro, eu vou querer repetir. Se a experiência sexual é negativa e tudo na nossa vida é comportamento, se eu vou para o sexo, não tenho prazer, tenho dor, me sinto usada, memória ruim, o que que faz com a minha libido para me proteger? Diminui, me afasta como forma de proteção. Então, é muito amplo. Então, a gente tem que orientar as nossas pacientes, falar sobre o tema, porque é muito importante desconstruir tudo isso. A gente está abrindo espaço aqui justamente para falar, porque muitas amigas, Thaís, mandaram aqui justamente dizendo o que eu faço, minha libido está baixa, eu não tenho desejo sexual, que vai atrapalhando o relacionamento. Claro que a gente vai falar de tratamento, Thaís, mas o primeiro passo é pegar essa vergonha, esse sentimento de culpa, colocar ali de lado, porque eles não vão ajudar em nada, e conversar abertamente. Como é que se faz isso
diante dessa dificuldade de conversar de forma clara? Às vezes, iniciar esse assunto em casa não é fácil. Dificílimo. Então, o que eu oriento as minhas pacientes? Traga isso para o consultório, para a gente entender a demanda de cada mulher. Isso pode ser uma estratégia. Eu brinco com as minhas pacientes, joga toda a culpa em cima de mim, em cima da nossa consulta. A doutora pediu, né? Porque às vezes é uma forma da gente introduzir esse assunto. Mas de forma simples. Nós temos que aprender, Mônica, a falar sobre sexualidade fora da cama. Isso é um ponto importantíssimo. As pessoas têm dificuldade de falar o pouco que se fala em cima da cama depois de um sexo que deu errado. Aí um grita daqui, o outro xinga dali, e acaba que a gente não tem aí uma assertividade. Então, elementos de comunicação não violenta é muito importante. Sim. Então, num café, num jantar, às vezes uma cena de um filme pode ser uma possibilidade da gente introduzir o assunto. E às vezes a gente fala, né? Eu tô sentindo que a minha libido não tá legal. Parece que eu estou mais cansada, eu acho que eu vou procurar uma ajuda também, vou no ginecologista, ver como é que tá esses exames. Às vezes tem alguma medicação, alguma doença externa que pode influenciar e às vezes a gente não está percebendo tudo isso. Então é importante a gente investigar, retirar as causas físicas e orgânicas, porque claro, se for um problema de tireoide, nós temos que tratar. Se for uma disfunção hormonal, nós temos que organizar a casa. Para poder falar que a causa ela é psicocomportamental, nós temos que descartar as causas orgânicas. Então a gente vai investigando isso, trazendo a possibilidade da gente melhorar tempo de qualidade preliminar. Porque às vezes na ansiedade de desempenho é onde as pessoas fazem o contrário. A gente precisa de um tempo adequado para o corpo e a mente se preparar para o sexo. E às vezes ali na insegurança, no medo, na dificuldade, a gente encurta para acabar logo. Aí não deu tempo de erotizar, de acalmar o coração e de trazer lubrificação e relaxamento. Então, é fisiológico, existe uma anatomia e uma fisiologia e a gente pode usar isso a nosso favor. Engraçado, você viu a conversa que eu tive com a Rosália agora há pouco? Adorei. Que é psicóloga, então, que ela falou da doença do lazer e que a gente carrega tanto estresse, a gente carrega tanta negatividade e aí não tem tempo nem para isso, para você preparar o terreno. Pode ser um dia, podem ser algumas horas e até uma semana. Você preparando para esse momento de qualidade, não é? Exatamente. Isso pesa. E isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas querem um desejo muito espontâneo e relacionamentos de longa duração, o desejo espontâneo tende a reduzir. O que fica é o desejo responsivo, é trabalhar os órgãos, o sentido, e a gente planeja meramente tudo na nossa vida para conseguir organizar. E às vezes deixar a sexualidade independente de penetração, independente do que vai ser desenvolvido pelo casal, mas é um momento para o casal sentir, erotizar. E eu ouvindo a fala de vocês, me trouxe uma questão que eu gostaria de compartilhar. Por favor. Sexo é a brincadeira de adultos. Tem que ser lúdico, a gente tem que entrar ali para brincar, erotizar. E às vezes o que está acontecendo, né, Mônica, é um excesso de realidade que as pessoas não se permitem fantasiar e viver. Porque o que acontece? Ansiedade alta, cortisol elevado, interfere na produção hormonal, a gente não consegue sentir o toque quando a ansiedade está muito grande. Então, às vezes eu escuto, doutora, meu marido toca, mas eu não sinto nada, é a mesma coisa de tocar o cotovelo. Então, a gente tem que acalmar, respirar. A gente não consegue diminuir a nossa frequência cardíaca e pressão arterial, mas a gente consegue controlar a respiração. Controlando a respiração, a gente já começa a diminuir essa ansiedade, controlar os pensamentos ansiogênicos e distrativos, porque não adianta a gente tocar clitóris e pensar nos problemas, na conta da CEMIG e no Covid. E não adianta estar erótica e tocar o dedão do pé, que às vezes a mulher não gosta. A gente precisa trazer esse movimento corpo e mente erótico. Claro, é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo ter orgasmo, ninguém nasce sabendo ser penetrada. Isso é um aprendizado ao longo da vida. Como a gente aprende a ler, a escrever, a dirigir, a gente não nasce sabendo. Isso é uma aprendizagem. E claro, com o conhecimento, fica tudo melhor, mais assertivo e mais fácil. Quer participar da conversa? 99897.000, pode mandar sua pergunta. E lá no YouTube também a gente está lá. Deixa eu trazer aqui uma amiga nossa. Tem 48 anos, ela usa o Mirena 3 e a libido dela tá alta. Malha todos os dias. Gosta de sexo. Serei um ser de outro planeta? Adorei a pergunta. Adorei. E que bacana, né?
Muitos fatores influenciam na nossa autoestima, na produção hormonal, no nosso bem-estar e, consequentemente, numa boa libido. A alimentação adequada, prática regular de atividade física é fundamental. Eu brinco que isso é inegociável em todas as fases da vida, para as mulheres do climatério e menopausa, mais ainda. E o que acontece? Os estudos mostram, Mônica, mulheres que têm uma boa vida sexual antes da menopausa tendem a passar por esse período com menos queixa. Aquelas que já têm uma vida sexual mais complicada, eu brinco, tiro, porrada e bomba, às vezes a menopausa elas vão sentir mais o aspecto envolvendo a sexualidade. Então é importante a gente avaliar. Ter boa libido, isso é maravilhoso, é um direito nosso em todas as fases da vida. Às vezes eu recebo pacientes de 60, 70, 80 anos que vão porque elas estão em dúvida, porque elas têm desejo sexual. Como que pode isso? Então a gente tem que desmistificar tudo. Desejo sexual é um instinto como todos os outros e é um direito nosso. E é vida. É vida. Tá vivo. Isso. Pode. Vou fazer uma pausa com a doutora Thaís França, ginecologista, sexóloga. Vai mandando as suas perguntas porque tem mais conversa, tá? Aqui no Você. Não sai daí. Vai lá, pega um copo d'água e volta, que é rapidinho. Sobre sexualidade feminina. A queixa mais comum entre nós mulheres é o quê? A falta de desejo sexual. Principalmente ali nessa fase, climatério, menopausa. E a gente está conversando hoje com a querida, a ginecologista e sexóloga, a doutora Thaís França. Vou trazendo as perguntas das nossas amigas. A Cristiane gostaria de saber o que fazer quando se perde a lubrificação natural, que é normal ali no climatério e menopausa, Thaís? Várias fases da vida da mulher podem cursar com diminuição da lubrificação. Climatério e menopausa, grande maioria das vezes, vinculada à alteração, à queda hormonal, principalmente do estrogênio. Tá. A gente consegue solucionar isso para a paciente de uma forma muito bacana. Então, o que a gente tem? A gente tem pomadas hormonais vaginais, lubrificantes, que hoje a gente tem lubrificante à base de água e também siliconado. Nós temos também os hidratantes vaginais, as energias laser, radiofrequência e a reposição hormonal sistêmica também pode auxiliar nessa lubrificação. Mas a gente tem também fases da vida, por exemplo, puerpério, por alterações hormonais, às vezes a mulher ela vai ter aí um ressecamento vaginal também. Alguns anticoncepcionais também podem impactar e a questão psíquica também. Porque se não tem esse movimento de erotismo, corpo e mente, é uma distração, às vezes a mulher não está presente, ela não consegue conectar com o próprio corpo, acaba que a lubrificação fica muito ruim. Fica comprometida, né? Isso. Tem uma amiga que perguntou, antes de entrar aqui com a outra amiga, a Lúcia, ela perguntou sobre o gel de testosterona. Pode ajudar? Sim. Para algumas mulheres, em algumas situações, pode ser sim. A prescrição da testosterona nas mulheres no climatério e menopausa, com queixa de baixo desejo sexual, descartado outras causas, pode ser uma possibilidade aí. Então é importante passar pelo ginecologista para fazer todos os exames. E uma das questões importantes é a gente descartar também risco cardiovascular, porque às vezes a mulher... Às vezes a gente esquece do coração, né, Mônica? A gente lembra muito colo do útero, mama, e não faz esse acompanhamento cardiovascular. E isso é fundamental, pensando em reposição hormonal e prescrição também de testosterona. Mas pode ser uma possibilidade também para muitas mulheres. Uma amiga que não quis se identificar, ela falou que o desejo sexual dela acabou quando o marido sofreu um acidente. Hoje são 7 anos que não tem relação sexual, nem trocas de carinho. Ela está vivendo a situação complicada. Sim, e às vezes situações, né, súbitas em que a pessoa passa a ser mais um papel de cuidadora muito grande, às vezes o erotismo ele é deixado de lado em muitos aspectos. É muito importante, existem muitas questões psíquicas envolvendo essa situação. Então é importante analisar, entender se é possível fazer esse resgate e de que forma isso pode ser feito. Porque a sexualidade ela depende também do casal. E entender se é possível esse resgate vindo, né? Às vezes ela trazendo algumas possibilidades, um erotismo maior. A gente trabalha muito a questão da música, do toque, da parte erótica e não envolvendo necessariamente penetração. Os produtos eróticos também ajudam. Podem ajudar nessa conexão e também a sair da rotina. Uma amiga nossa de Uberaba, querida, eu vou preservar seu nome aqui, tá? Ela disse que o marido não a toca, não beija, nem abraça. E ela falou que ele só pensa
na penetração e ela não sente nada. É normal? O que acontece? Infelizmente, nós temos uma falta de educação em sexualidade. O pouco que se conversa é muito pouco envolvendo pornografia e às vezes isso não reflete a realidade. A grande maioria das mulheres tem o seu prazer e orgasmo, toque direto de clitóris, que pode ser por várias formas de estímulo. E a penetração, ela não é necessariamente a parte mais prazerosa para muitas mulheres. Então é importante a gente poder conversar com a parceria, porque sexo é uma via de mão dupla. Certo. Porque se essa mulher não consegue ter prazer, claro, ela vai dar ênfase para outras questões e o sexo vai ficando monótono, ruim. Então é importante conversar com a parceria e é uma coisa importante, gente, a gente precisa do autoconhecimento. Porque para poder falar o que a gente gosta, a gente tem que se conhecer, senão nós vamos falar o quê? E às vezes a gente não fala do que passou no passado. A gente começa daqui para frente para evitar problemas também vinculados ao relacionamento. Então, eu gostaria de agora para frente que a gente pudesse ter um tempinho maior de preliminar. Vamos começar o toque, vamos trazer um produto erótico, vamos colocar uma musicazinha, um ambiente mais gostoso, porque muitas das vezes a gente acha, Mônica, que os nossos parceiros sabem demais sobre sexo e às vezes mal e mal eles sabem do corpo deles. E eles não sabem sobre o nosso, às vezes nem a gente sabe. Então, esse processo de conhecer, falar, verbalizar, é um processo também que parte da gente, com a gente mesmo e também para o outro. Nossa, interessantíssimo isso. Mônica, tenho 52 anos, fiz um tratamento de câncer de útero, estou na menopausa, perdeu o desejo sexual, a Elaine. É importante avaliar o caso. Ela pode, né, dentro ali da consulta ginecológica, colocar todas essas questões. Então, avaliar os exames, alterações hormonais que podem influenciar, entender se existe algum ressecamento vaginal. A questão também, Mônica, vinculada à questão psíquica, de forma muito rápida. O útero, para muitas mulheres, é um fator de feminilidade, potência, maternidade e, para muitas, ao retirar esse órgão, mesmo sangrando, necessário, anemia, às vezes isso pode mexer muito por dentro com o psicológico e a autoestima. Então, nós vamos ampliar aqui, a nossa função é ir trazendo todas essas questões para a gente ampliar e retomar a sexualidade. É possível, é importante, traz conexão, é vida e o prazer sempre, Mônica, é um direito nosso. Ô, conversa boa. Tá todo mundo aqui mandando um abraço para você. A Lucileia. Obrigada. Lucileia, deixa aqui, viu, a sua pergunta. Foi muito boa, esclarecedora, desafiadora, mas há um caminho. É fundamental falar, conversar. Obrigada pelo espaço. Conto com você mais vezes. É muito importante. Muito obrigada. Obrigada. Thaís França, ginecologista e sexóloga conosco. E claro, a gente sempre aí trazendo esses temas importantes para a nossa qualidade de vida. Vamos para